Olá, gente querida! Hoje é terça-feira, dia 4 de janeiro. Nós estamos no tempo do Natal, nesta semana depois da Epifania. Próximo domingo é a festa do batismo de Jesus. E com a festa do próximo domingo nós concluímos o tempo do Natal. Hoje o trecho do Santo Evangelho é o milagre da multiplicação dos pães. Marcos 6, de 34 a 44. Naquele tempo Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois, Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também de peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto de ontem do Santo Evangelho falava da profecia de Isaías. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Aqui está a situação. Jesus encontra uma numerosa multidão que está como ovelhas que não têm pastor. Aqui é bom recordar de Ezequiel capítulo 34. Os pastores aqui não são somente os líderes religiosos, são os governantes, no caso da Galileia, o tetrarca Herodes Antipas, mas também são os legisladores, os magistrados e, obviamente, os líderes religiosos também. Estão abandonados. Herodes Antipas só quer saber de imposto, imposto e mais imposto, para manter a sua própria estrutura de luxo e também para mandar a Roma, e assim ele conserva o seu poder. Qual é a atitude de Jesus diante desta multidão faminta, cansada, abatida? A atitude de Jesus é a compaixão. Compaixão. É tão bela essa palavra. Na língua hebraica, rachamim, vem da palavra rechem, que significa útero materno. Em grego se usa um verbo muito interessante, difícil de pronunciar, mas muito bonito. Splanchnisomai. Splanchnon significa entranhas. Splanchnisomai é o verbo que fala desse movimento, desse sentimento que brota do profundo do ser, das suas entranhas, do seu interior mais profundo. Essa é a atitude de Jesus diante do sofrimento do povo. Compaixão. Ele padece com o outro. Na língua portuguesa também
é uma palavra muito bonita. Jesus é capaz de padecer com o sofrimento do outro. Mas Jesus passa da compaixão para a proatividade e envolve inclusive os seus discípulos. Os discípulos querem simplesmente despedir a multidão. É muito mais fácil se ver livre dela, mandá-la embora. Muitas vezes essa é a nossa atitude e esse é o nosso desejo, mandá-los embora. Porque eles, no fundo, nos incomodam, nos desinstalam, nos tiram da nossa zona de conforto. Jesus, ao contrário, devolve a responsabilidade para a igreja, para os discípulos. Quantos pães tendes? 5 pães e 2 peixes. 5 mais 2, 7. Há alimento suficiente quando é potencializado pela bênção de Deus. Jesus manda que todos se organizem em grupos, sentados sobre a relva naquele lugar. E aqui o texto ganha conotação eminentemente eucarística. Esse milagre da multiplicação dos pães, no fundo, tem uma estrutura tipicamente eucarística. Jesus toma os pães, ele agradece a Deus em ação de graças a nosso Senhor, ele parte o pão, ele distribui o pão com os seus discípulos e os discípulos distribuem com toda a multidão. Todos comem, ficam satisfeitos e dos pedaços que sobraram, recolhe ainda 12 cestos cheios. Então percebam a estrutura eucarística belíssima nesse texto da multiplicação dos pães. Matar a fome concreta com o pão feito ou o pão comprado na padaria é fundamental. Mas a fome de Deus, a fome de Eucaristia, a fome do mistério é altamente necessário. E estas duas coisas se encontram. Quem celebra a Eucaristia necessariamente deve comprometer-se com a compaixão e com a caridade. Talvez seja essa uma das belas sínteses que o Congresso Eucarístico Nacional, que vai acontecer em Olinda e Recife em novembro deste ano, está propondo. Pão em todas as mesas é o lema. Pão eucarístico em todas as mesas. Que todos possam participar do banquete eucarístico de modo belo, preparado, tendo consciência daquilo que significa a Eucaristia. Mas, ao mesmo tempo, a Eucaristia tem consequências práticas, consequências éticas, consequências políticas, consequências sociais. E aí, a nossa resposta a partir da Eucaristia. A nossa resposta como igreja, a nossa resposta como cidadãos e cidadãs. É bonito também perceber como Marcos faz questão de deixar esse detalhe. Recolheram 12 cestos depois de comerem o pão abençoado por Jesus. 12 é o número simbólico do novo povo de Israel. É uma maneira de dizer, a igreja vive da Eucaristia. A igreja, 12 cestos, simbolizando o povo de Deus. Este povo de Deus alimenta-se da Eucaristia, vive da Eucaristia, nasce da Eucaristia. Os 12 cestos que sobram simbolizam exatamente a igreja que nasce do coração eucarístico de Cristo. Numa palavra, é muito mais fácil despedir a multidão, mandá-la embora, do que comprometer-nos com a vida de todos os tipos, em todas as dimensões. A vida espiritual alimentada pela palavra e pela Eucaristia, e essa vida espiritual se torna compromisso com a vida concreta do outro, que precisa comer o pão, fartar-se, alimentar-se
e muitos estão como ovelhas que não têm pastor, abandonadas, perambulando pelas ruas estreitas, mal cheirosas e escuras das nossas cidades. Em Recife mesmo, onde vai acontecer o Congresso Eucarístico Nacional, sempre me impressiona a quantidade de mendigos, de pessoas na rua, é impressionante. É por isso que um dos compromissos do Congresso Eucarístico Nacional será a construção e o funcionamento de uma Casa do Pão. A Casa do Pão é esse espaço de acolhimento, de vitalidade para os mais pobres entre os pobres, lá em Recife, especialmente os moradores de rua que vivem ali nas imediações da Rua do Imperador. Que o Congresso Eucarístico Nacional, a realizar-se em novembro, de 11 a 15 de novembro, possa trazer muitos frutos de vida para todos nós. Frutos espirituais, frutos de mudanças estruturais, frutos de ética, de justiça social, de comprometimento, para que nunca mais a gente tenha a tentação de mandar os famintos embora, mas nós mesmos nos comprometermos de sanar esta situação tão vergonhosa. A desigualdade social é, de fato, a grande vergonha do nosso país. É como se nós não tivéssemos ainda saído do período da escravidão. E muitas situações de escravidão continuam existindo entre nós. Que a Eucaristia, celebrada por Jesus nestes ritos, nestes gestos, nestas palavras, que são palavras eminentemente eucarísticas, que essa Eucaristia celebrada nos comprometa cada vez mais com a Eucaristia da vida concreta e cotidiana. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.